Vamos dividir a tela aqui com vocês. Giovanni, está vendo a tela aí, Giovanni? Tô sim, professor. Beleza. Então, na última aula, a gente falou sobre planejamento agregado e depois falamos aqui sobre programação mestre de produção, que tem a ver com a nossa gestão da produção, ok? Só que eu vou voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre o planejamento agregado, que quando eu falei para vocês que eram perguntas, esses outros slides aqui, eles não são bem perguntas, eles são contextos e são importantes para a gente aprender esse planejamento agregado. Quando a gente fala em planejamento agregado, normalmente até a Lara deu uma sugestão, não, um exemplo na última aula, que é tudo aquilo que a gente planeja de executar, fazer e agregar algo àquilo que eu estou fazendo. Pode ser um produto ou um serviço. Então, a Lara deu um exemplo, quando eu faço a logística, a entrega de um produto, eu posso servir para o meu cliente ou sugerir para o meu cliente que ele faça o seguro da carga e o seguro do transporte com a gente. Então, eu agrego um valor. Depois eu perguntei para a Lara o que a gente poderia fazer um pouquinho melhor. Em vez de sugerir que ele faça com a gente tem uma condição de ter um valor ínfimo, né, um valor bem pequeno agregado ao valor do frete, para que a gente já cobre isso, né, tanto o serviço do frete quanto o valor do seguro da carga e do seguro do transporte, tá? Então, isso chama-se planejamento de valor agregado, ok? Então, tem mais alguns slides que a gente vai falar. Quais são os passos do planejamento agregado? Então, o primeiro passo é iniciar com uma previsão de vendas de 6 a 18 meses. Então, já não é um planejamento de curto prazo, é um planejamento de médio prazo. Como é que eu vou oferecer alguma coisa para alguém amanhã? É difícil, eu não tenho a posse desse valor para oferecer, eu tenho que estudar esse valor. Mesmo que a gente falou um valor ínfimo, eu tenho que calcular para ver se não vai prejudicar o meu custo fixo ou, de repente, o meu custo variável. Então, eu inicio uma previsão daqui a 6 a 18 meses, ok? Então, esse é o primeiro passo do planejamento agregado. Segundo passo, adotar uma sistemática de medida universal da produção de todos os produtos. Então, tentar buscar oferecer aquilo que eu ofereço de valor agregado a tudo que eu produzo, certo? Então, todos os produtos que eu produzo ou todos os serviços que eu executo. Terceiro passo, transformar a demanda agregada em trabalhadores, materiais, máquinas. Então, tudo aquilo que a minha equipe puder fazer é melhor ainda. O seguro em si, a não ser que eu seja uma empresa seguradora, eu faço, mas normalmente a transportadora não é uma empresa seguradora. Então, ela tem que fazer parcerias com outra empresa para poder oferecer esse valor agregado, esse serviço agregado. O que ele está querendo dizer é que tudo que eu puder fazer, por exemplo, uma empresa que faz produtos, e ele agregar esses produtos, né, esses serviços agregados, em trabalhadores da própria empresa, em materiais da própria empresa, em máquinas da própria empresa, é muito melhor, porque está tudo sobre o controle da empresa. Tudo aquilo que está sobre o controle de uma outra empresa é mais difícil de você fazer a gestão. Mas tudo aquilo que está embaixo das suas asas é muito mais fácil fazer a gestão. Número 4, desenvolver esquemas alternativos para fornecer a capacidade de produção necessária. Então, sistemas alternativos seriam aqueles sistemas que estão em stand-by, que não estão operando 24 horas por dia, e aí você desenvolve um esquema alternativo para oferecer uma capacidade produtiva. Então, se eu estou agregando na minha capacidade de produção um estoque adicional para o meu cliente, eu posso estar com uma capacidade ociosa do meu pátio, do meu armazém, e posso oferecer 1 dia, 2 dias de estoque para o meu cliente como valor agregado. E, por último, de todas elas, você escolhe a melhor alternativa. Qual é a melhor alternativa para a empresa? É aquela que gera o menor custo.
qualquer medida, né, que a gente tome para agregar um valor ao cliente, quando a gente fala em frete grátis. Não existe frete grátis, turma. Não existe. Por menor valor que eu pague para qualquer empresa que vá fazer o frete para mim, eu vou ter que pagar um valor. E esse valor eu tenho que embutir aonde? No custo do produto, certo? Então, quanto menor for esse valor, provavelmente vai ser essa melhor alternativa. E como é que eu posso fazer isso? Pegando o feedback do cliente, pedindo para que o cliente faça uma sugestão daquilo que ele entende como melhor produto que agregue valor para ele, né, nesse planejamento agregado. Então, eu posso pegar o feedback do cliente, então, daqueles melhores clientes, daqueles que trazem o melhor retorno para nós, e ver aquilo que eu posso agregar dentro de uma melhor alternativa que tenha a menor soma de custos para a minha empresa, né? Já que eu estou oferecendo para o cliente e eu não vou cobrar isso, aquilo que gere o menor custo. Mas aquilo também que seja dentro da possibilidade gerida por mim, né? Com os meus trabalhadores executando, com materiais que eu possa fazer isso que eu estou oferecendo e com máquinas que eu possa. Evitar a parceria nesse caso, né? Naquilo que a Lara falou, do seguro não tem jeito, né? Normalmente eu tenho uma parceria. Continuando, dimensões da capacidade de produção. Então, a gente já falou um pouco da capacidade de produção. Quando a gente fez o exercício de quantos containers, de quantos portainers eu preciso para movimentar na minha empresa ou de quantos guindastes eu vejo, isso é capacidade de produção. Quanto de cada recurso está disponível? Então, quando a gente faz uma conta que dá para que eu faça a movimentação de X containers, eu preciso de 4,38 portainers. 4,38, se eu trabalhar com 4, vai dar abaixo. Então, eu tenho que trabalhar com 5. Então, vai dar 5 portainers. Mas se eu preciso de 4,36, do 0,36 até o 1, eu estou com capacidade ociosa. Mas professor, aí a gente pode fazer manutenção. Exatamente. É nesse momento que a gente faz manutenção. Aliás, no final desse material, a gente vai falar um pouco sobre manutenção. Mas eu tenho que ver também não só os equipamentos, eu posso ver os trabalhadores, né? Os trabalhadores estão com capacidade ociosa, a gente vê pela produtividade. Capacidade de fornecimento, de terceirização daquilo que eu tenho condições de fazer. Então, eu terceirizei minha portaria, eu terceirizei meu restaurante. Eu tenho capacidade ociosa em um desses aí para poder utilizar como recurso disponível? São perguntas que a gente tem que fazer. Quanta capacidade cada tipo de produto fornece? Então, cada um deles aqui oferece horas de trabalho por produto, horas de máquina por produto, aí eu tenho que avaliar cada um dos recursos que estão disponíveis e cada um desses recursos, quanto de capacidade ele pode fornecer. Em cada etapa da produção, determinamos a capacidade. Então, operação de entrada, que é o famoso gateway, né? O gargalo, num departamento específico, a gente determina qual é a capacidade. Quanto custa ajustar a capacidade para cima ou para baixo? Então, por exemplo, né, eu falei para vocês que a gente trabalha na média. Eu não posso trabalhar no topo, porque senão, quando eu estiver na média, vai ter uma ociosidade muito grande. E eu não posso trabalhar abaixo, porque se eu trabalho na média, quando eu estiver abaixo, vai ficar faltando gente. Então, quanto custa ajustar essa capacidade para cima ou para baixo? Né? Eu preciso contratar, eu preciso demitir, eu preciso reconvocar. Então, se minha empresa parou de vez, né, como foi o caso da pandemia, eu não tenho condições de aproveitar ninguém, a não ser que eu vá executar alguma tarefa para alguma outra empresa, eu tenho que, de alguma forma, descontratar, demitir, eu não sei qual é a melhor forma para ajustar. Mas e quando eu estou começando a receber pedidos? Então, é como se fosse retomando o meu processo, é aí que eu tenho que fazer o ajuste correto, né? Nesse caso, é o ajuste para cima. Então, eu tenho que ver com a minha capacidade, né, quanto de recurso está disponível, qual é a capacidade de cada um desse recurso em fornecer algum tipo de produto, até que eu consiga ajustar exatamente qual é a minha capacidade. Então,
isso vai demandar de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o planejamento master. Como é que eu faço esse planejamento master? A gente já vai ver já, ok? Vamos lá, continuando. Fonte da capacidade de produção no médio prazo, que é de 6 a 18 meses. Trabalho em horas normais, trabalho em hora extra, estoque e subcontratação. São coisas que a gente pode fazer de médio e longo prazo. Dificilmente eu faço isso de curto prazo. Até, turma, se eu quiser fazer hora extra em tempo integral, eu não posso, porque a legislação não permite. A legislação não permite que eu faça mais do que 2 horas extras por dia sem ser comunicado. Então, tem várias coisas que a gente tem que fazer em termos de legislação. Aí vocês podem, não sei se vocês já tiveram legislação trabalhista ou, né, quando tiverem, vocês me perguntam aí qual é a capacidade máxima de horas extras que o empregado pode fazer por dia, por semana, por mês. Então, vocês têm que ver. Quando você faz uma quantidade de hora extra rotineira, isso tem que ser incorporado ao salário. Então, a empresa tem que ficar tomando cuidado para que isso não aconteça. Planos alternativos, acompanhar a demanda. Então, uma delas é essa. Eu tenho pedido, está retomando a economia. Como é que estão os meus pedidos? Como é que está a minha capacidade de produção? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Contratar pessoas, comprar máquinas? Então, eu tenho que ficar acompanhando essa demanda, compensando com admissão ou demissão de trabalhadores. Nivelar a capacidade produtiva, compensando com estoques. Então, quando a gente falou lá da máquina de coxinha, né, que a gente tem um pedido de 600 por dia de média, eu vou ter uma máquina de coxinha de 1.000 coxinhas por dia ou uma máquina de coxinha de 400 por dia? Então, eu tenho que compensar o meu estoque. Se a média é 600, minha máquina faz 400, não vai atender. Se a média é 600 e a minha máquina é 1.000, vai sobrar. Então, eu tenho que compensar estoque se a minha média é 600, quando que é mais, quando que é menos, certo? Minha média é 600 coxinhas por dia. Quando que é menos, quando que é mais? Então, eu tenho que ver quando que é um ou outro para ver se a minha máquina consegue compensar esse estoque. Compensamento com trabalho com horas extras ou em tempo parcial. Então, minha máquina faz, por exemplo, 400 em 8 horas, mas se eu colocar ela para rodar mais 2 horas, que é o permitido, ela faz mais 200, por exemplo. Aí já compensa o estoque, compensa com trabalho em hora extra ou trabalho parcial. Compensando com subcontratações, eu posso pegar e fazer um acordo com uma outra empresa que tem uma máquina de coxinhas e que essa máquina de coxinhas está ociosa. Aí eu vou contratar essa empresa para fazer as coxinhas da minha demanda, né, do meu pedido, e aí eu faço essa subcontratação. Compensação de estoques, a gente já falou ali em cima, e compensação do backlog. O que é o backlog? São as tarefas que eu tenho para fazer. Então, eu vou planejando minhas tarefas e no backlog eu vou acompanhando aquilo que eu já fiz, se eu tenho demanda, se eu tenho pessoas sobrando para fazer novas tarefas. Número 3, utilizar a tática de preempção, que é o direito de preferência que tem o vendedor de um bem no caso de um comprador querer vendê-lo após a sua aquisição. Meio complicado isso daí, né? Preempção, quando é que eu vou usar isso daí? Mas é só para vocês conhecerem que existe esse plano alternativa como fonte de capacidade de produção a médio prazo. Então, repetindo, preempção, difícil, quase que a gente nunca vai ouvir falar nisso. É o direito de preferência que um vendedor de um bem, no caso do comprador, querer vendê-lo após sua aquisição. Então, eu vendi um bem para o Giovanni. O Giovanni comprou e eu falei para o Giovanni, Giovanni, se você for revender, eu compro. Quando é que a gente usa isso? Normalmente as concessionárias de veículos fazem isso. Elas falam que pagam, né, para aquele comprador do veículo da concessionária dela um valor cheio da tabela FIP do carro, por exemplo, para que o Giovanni, eu vendi o carro para o Giovanni comprou o carro e eu falei para o Giovanni, quando você quiser vender o carro, vem aqui que eu te dou preferência, ok? Vou te pagar o preço da tabela FIP. Aí o Giovanni nem vai correr atrás de outro comprador. O Giovanni agora quer trocar de carro. Ele vem aqui na minha empresa e vende o carro para a minha empresa. Ok? É mais ou menos isso, essa tática. Critérios para a seleção de um bom plano agregado. Então, o
que é um bom plano agregado? Custo de contratação. Então, né, fazer a melhor contratação possível. Custo de demissão. Quanto mais velho for o empregado, pode ser que ele ganhe mais, mas em compensação eu vou ter que pagar mais na hora de fazer a demissão. Custo de subcontratação. Então, quando é que eu contrato ou subcontrato? Se eu contrato, eu vou ter todos os custos diretos em cima da contratação. Se eu subcontrato, por exemplo, que nem eu falei para vocês, de subcontratar uma empresa que tem uma ociosidade na fábrica de coxinha dela, eu só vou pagar pela produção. Mas quanto vai ser isso? Vai ser frequente ou vai ser esporádico? Aí eu que eu vou ter que analisar em função do meu histórico. Custo de horas extras, vale a pena então eu contratar, subcontratar ou pagar hora extra? Então tudo isso tem que entrar na ponta do lápis. Então tudo isso quem faz normalmente é alguém da contabilidade, é alguém do financeiro, e passa para o tomador de decisão tomar sempre a melhor decisão. Critérios ainda para a seleção de um bom plano. Fatores qualitativos, tem a ver com a qualidade, como reação a atrasos do cliente, moral dos colaboradores, né, os empregados, qualidade dos produtos. Então, um fator chamado qualidade, a gente vai ver na próxima aula. Tá? Não, provavelmente... Tá, pode ser que a gente consiga iniciar hoje ainda os critérios de qualidade. Aí vocês vão entender, porque até agora a gente veio falando da produção em si. A partir do momento em que eu produzi o meu serviço, agora eu vou qualificar esse produto ou serviço, saber se ele está dentro das expectativas de qualidade do cliente e dentro das expectativas de qualidade da minha empresa. Continuando, planos agregados para serviços. Até então a gente estava falando de produtos, agora serviços. Dificuldades encontradas. Obtenção de um sistema de medida universal de demanda. O que significa isso, turma? Como é que eu tenho um sistema universal para dentista, por exemplo? Como é que eu consigo fazer isso? Então, quão bom um dentista é para um cliente? Quão bom vários dentistas são para vários clientes. Vale também para a logística. Quão bom é uma empresa de transporte ou de armazenamento para um cliente? Ou quão bom são várias empresas de transporte ou de armazenagem para um cliente? Então, a obtenção de um sistema de medida universal é uma das dificuldades implantada. Job shop. Então, job shop tem a ver com casa de trabalho, né? É uma dificuldade encontrada. Algumas empresas de logística têm criado dentro da empresa a possibilidade de que, dentro da empresa de logística, a possibilidade de que a outra empresa, dentro da empresa de logística, faça a produção, o estoque e a entrega. E a empresa de logística gerencia tudo isso. Isso é legal, mas é uma das dificuldades. Mas já está vindo aqui para o Brasil essa forma de empreendimento. Outra dificuldade encontrada, participação do cliente no processo produtivo, dificulta o ajuste para cima ou para baixo. E aí, como é que você faz isso? Pesquisando, tendo feedback do cliente. Se você se distancia do cliente, você não tem feedback, não sabe se aquilo que você fez está bom ou está ruim. Então, o ideal é estar sempre fazendo alguma pesquisa. Mas que tipo de pesquisa? Uma pesquisa de satisfação do cliente, a mais simples possível. Você pode fazer isso mensal, semestral ou, no máximo, anual, para que você tenha essa visualização do resultado daquilo que o cliente está vendo da sua performance. Ausência de estoque como um amortecedor entre a produção e a demanda. Aí não tem jeito, né? Isso não é uma dificuldade encontrada porque ninguém quer ter isso. Quanto mais você tem produtos em estoque, mais dinheiro parado você tem. Então, isso aqui, dentro da filosofia do autor, cara, ninguém vai fazer isso. Essa ausência vai continuar. E se a ausência é uma dificuldade, vai continuar sendo uma dificuldade. Porque ninguém vai criar estoque à toa. No máximo que a pessoa vai criar é um estoque, dependendo do fornecedor, lógico, um estoque para uma demanda futura muito, mas muito curta. Sei lá, 30, 60 dias no máximo, dependendo do produto, se não for um produto perecível. Se for perecível, então, muito menos que isso.
Alternativas para essas dificuldades, tá? Então, é o agendamento de serviço nivelada à capacidade. Então, quando é que eu agendo? Então, por exemplo, médico é assim, né? Só agenda hoje. Hoje a gente vai fazer uma consulta médica, a gente vai pegar daqui 2, 3, 4, 5 meses. Então, ele está agendando o nível de serviço dele à capacidade. Ah, mas esses médicos às vezes trabalham com encaixe. Às vezes trabalham, né? Dependendo da necessidade e da urgência. Backlog, de novo, o montante de itens a servir, a fazer, é uma alternativa. Fazer hora extras de serviço é uma alternativa. Pegar os trabalhadores que estão em disponibilidade, que é o chamado stand-by. E aí, poxa, se você tem trabalhadores em disponibilidade, é porque você está trabalhando com um número de trabalhadores acima da média. Subcontratação é uma boa alternativa. E ativação de máquinas e prédios também é muito difícil, porque hoje ninguém tem ociosidade de máquinas e prédios. Então, provavelmente a gente vai cair aqui em algumas vezes horas extras de serviço, normalmente na subcontratação. Aí a gente começou na aula passada a falar do programa mestre de produção. O que esse programa mestre de produção faz? Ele faz as sequências e momentos na produção de curto prazo. Ok? Curto prazo. Então, são dias e, no máximo, semanas. Ok? Dias e, no máximo, semanas. Mas vamos voltar aqui. Eu não fiz a pergunta. Turma, alguma dúvida com relação à programação agregada? Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. 3, 6, 9. Opa, estamos quase com casa cheia. Alguma dúvida aí, turma? Se não tiver, coloquem o positivo aí. Muito bem, Débora, já foi na frente. Legal. Então, vamos lá, voltar à programação mestre de produção. Então, o que faz essa programação mestre de produção? Ela verifica os pedidos, as previsões, o estoque e a capacidade de produção no curto prazo. Curto prazo, de novo, dias ou semanas, no máximo aí 6 semanas. Demanda agregada por produtos e serviços. Então, eu tenho os pedidos. O que é a demanda agregada por produtos e serviços? São os pedidos. Entrou pedido, eu tenho que entregar. Ok? E eu vou ver esses pedidos, as previsões desses pedidos, né? O estoque que eu tenho de produto pronto e a minha capacidade de produção. Se for daqueles produtos em que eu só produzo depois do pedido, provavelmente eu não tenho estoque, ou seja, o puxado, eu vou ter estoque zero. Então, eu vou ver minha capacidade de produção, meu pedido, para quando é que eu tenho que entregar, as previsões dentro dele e minha capacidade de produção. Pulo estoque, porque são pedidos puxados. Se for pedido de produto empurrado, eu tenho estoque, eu atendo, está dentro das previsões, né? Aí eu vou e atendo. Olha, atendo parcial, consigo te entregar tanto hoje, tanto amanhã e tanto depois, e coloco minha capacidade de produção para executar mais produtos ou mais serviços. Continuando, o objetivo do programa Mestre é programar itens finais para serem concluídos prontamente e quando prometido ao cliente. Então, como é que eu vou produzir aquilo que eu tive de pedido? Através do programa Mestre de Produção. De novo, de curtíssimo prazo, estou repetindo. Pode ser que isso caia na TD2. E eu tenho que atender o quê? Ao pedido, certo? A previsão, verificação de estoque e capacidade de produção. Evitar sobrecarga na capacidade de produção. Então, por exemplo, se eu tiver só uma máquina e fazer essa máquina trabalhar sempre ao limite da capacidade, eu posso fazer com que ela quebre. E aí eu fico sem máquina nenhuma. Evitar subcarga da capacidade de produção, porque aí eu vou estar trabalhando de forma ociosa. E utilizar eficientemente a capacidade de produção a baixo custo, ou seja, fazer tudo o máximo possível para ter o menor custo, mas nem sempre isso é possível, tá? Quanto mais fino for a minha produção, né? Quanto mais fino for a minha produção, mais difícil eu trabalhar com isso. Então, eu agrego valor ao produto, eu vou cobrar. Hoje, se eu for trabalhar com pãozinho, eu vou vender pãozinho por quilo. Tanto faz se o pãozinho tem 40 gramas, 50 gramas ou 60 gramas. Eu estou vendendo por peso.
Agora, se eu tiver que vender algo que seja efetivamente de 50 gramas e tudo aquilo tem que ser de 50 gramas e eu não aceito 49 nem 51, como é que eu faço isso de forma eficiente de baixo custo? Tá? Isso tudo depende do meu produto. Períodos do programa mestre de produção. Então, período congelado, a gente já falou, período firme, período cheio, período aberto. Então, congelado não pode ser modificado porque já está em andamento. Congelo, tenho que entregar até amanhã. Não adianta, turma, tem que entregar até amanhã. Período firme, podem ocorrer algumas mudanças, mas só em casos excepcionais. Então, normalmente, quem compra um móvel, né, um móvel pré-fabricado, um móvel, não imóvel, móvel, tem um período firme, normalmente 30 dias úteis, mas podem ocorrer mudanças em casos excepcionais. Período cheio. Todo período já foi programado, mas é passível de mudanças com pequenas diferenças de custo. Então, eu vou lá e acrescento um puxador no meu móvel, uma gaveta, um sapateiro, alguma coisa assim. Período aberto talvez seja o melhor, né? Nem toda a capacidade de produção foi programada, existindo ociosidade. Procedimentos do programa mestre de produção. Determinação da demanda de curto prazo. A gente já falou, né? Curto prazo são dias e semanas. Pedidos internos, pedidos de filiais, pedidos de pesquisa e desenvolvimento, pedidos em mãos e previsões. É o que ele vê no curto prazo. Análise de estoques iniciais quando o produto é sob demanda empurrada. Quando é sob demanda puxada, não tem o estoque. Determinação da necessidade de produção em função do meu pedido, comparação com a capacidade de produção. Aí eu estou vendo eficiência, lembrem-se, né? Então, minha máquina de produzir coxinha pode produzir 400 coxinhas por dia. Aí eu estou produzindo 350. Minha eficiência está menor do que 1. Por que eu estou produzindo 350? É o meu pedido ou a minha máquina que está com algum problema? Tem que verificar. E a alocação da produção de acordo com a minha capacidade. Então, eu coloco, né? Alocar é pôr a produção de acordo com a capacidade. Então, se eu tenho capacidade de fazer 400, a minha máquina está boa, vamos fazer 400. Ah, mas professor, quando eu estiver fazendo 400 e meu pedido for 300, o que é que eu faço? Então, eu posso estar gerando algum estoque temporário para atender uma demanda superior à minha média. Esse aqui é legal, turma. Olha só o quadro. Deixa eu perguntar até agora. Opa, caramba, que coisa rápida. Alguma dúvida até aqui, turma? 2, 4, 6, 8. Opa, saiu alguém. Caramba. Não, tá certo. Eu que contei errado. Débora, está pronta aí na linha, hein? Muito bom. Vamos ver esse quadro aqui para a gente ver se a gente entende. Olha só. Atualização do programa mestre de produção. Então, vamos supor que vocês trabalhem com uma produção. Mas, professor, meu trabalho é fazer BL. Ok, é uma produção, certo? Produção. E o BL, turma, é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Normalmente, o BL é de curtíssimo prazo. Então, como é que eu faço essa demanda de previsão? Previsão de demanda. Demanda é quantidade, tá, turma? Quantidade de pedidos. E aqui eu tenho as semanas. Então, só para dar um exemplo, o pedido congelado, olha só, esse pedido número 1, tem aqui, ó, pedido número 1, previsão de demanda, e tem as semanas. Ele congelou em 3 semanas. E ele vai usar a capacidade de produção quase toda aqui, ó, certo? Na primeira e na segunda semana. Não deu espaço para mais nenhum outro pedido. Só que na terceira, da segunda para a terceira semana, ele está ajustando o produto, então aqui usou toda a capacidade e aqui ele vai usar 1/3 da capacidade. Está sobrando 2/3 da capacidade. Ele ajustou no programa mestre de produção, que são semanas, eu falei 6 semanas, mas vai até 8 semanas, ele ajustou um pedido firme, aqui ó, um pedido firme, de 2 semanas, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. No primeiro, ele colocou 1/3 da capacidade. Poderia ter colocado mais 1/3 aqui? Poderia. Tem que ver lá essa demanda, quanto é que o cliente queria. E depois ele ajustou
os outros dois, né? Os outros 2/3 aqui para a segunda semana. Nesse período do pedido 3, entrou aqui mais... Desculpa, nesse período da terceira para a quarta semana, entrou mais um pedido do pedido 3. Então, ele começou a atender aqui da terceira para a quarta semana o pedido 3. E ele ficou com previsão ociosa, turma, aqui, ó, esse verdinho aqui, ó. Previsão. Previsão. Não tem ainda um pedido. E ele já colocou como disponibilidade aqui. O que vai acontecer? Os vendedores têm que sair atrás correndo para saber se tem alguém interessado em utilizar essa capacidade ociosa. Na quarta para a quinta semana, ele ainda estava fazendo o pedido 3, o pedido 2 passou um pouquinho da quarta semana, aí entrou o pedido 4. Então, ele está fazendo o 3 e o 4. Aí não entrou mais nenhum pedido, só ficou com o pedido 4, da quinta para a sexta e da sexta para a sétima. E aí ele foi aumentando essa previsão aqui de demanda, mas sem demanda, ou seja, está ocioso, tanto que chegou da sétima para a oitava semana, nem tem pedido, nem congelado, nem firme, nem cheio, nem aberto. Ele só tem ociosidade, só tem previsão. Então, para que a minha empresa não fique com isso aqui, dessa forma, que a minha programação mestre de produção não trabalhe dessa forma em verde, os vendedores têm que estar em campo. Então, muitas vezes a gente não percebe, né? Quem está no que a gente chama de chão de fábrica, não percebe o que está ocorrendo. Porque o chão de fábrica está lá trabalhando todo dia. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, mas eu nem vi que chegou na oitava semana, eu não tenho nada para fazer. Isso é ruim para todo mundo. Como é que a empresa vai pagar os empregados se não tem dinheiro entrando? Então, a parte comercial é tão importante quanto todas as outras partes de uma empresa. Estou falando isso aqui de uma forma geral, que é o programa mestre de produção, mas que serve para todas as empresas. Então, por exemplo, se a gente pensar num dentista, que nem a gente falou, o dentista presta o serviço de odontologia para as pessoas. Mas vamos supor, primeira semana, ninguém. Segunda semana, ninguém. Terceira semana, ninguém. Quarta semana, ninguém. Fechou o mês, 0 de entrada. E as saídas? Todo o custo fixo que ele tem, como é que ele vai pagar? Então, esse cara está fazendo alguma coisa de errado para não preencher, certo? Para não preencher a capacidade de produção dele. Qual é? O que ele está fazendo? Então, aí tem que ser avaliado, depois analisado e ele implementar um programa mestre. Quem é que vai fazer? Quem é que está fazendo o papel de venda do serviço dele? É ele? E ele só está sentado, né, na cadeira dele esperando que os clientes venham? Não vão vir, certo? Então, isso tem que ser muito bem pensado, tanto para programas, quanto para serviços, quanto para produtos. A capacidade da empresa de produção, o valor da produção agregada e o programa mestre de produção. Quando você chega no final de uma semana, da sétima para a oitava, e só tem previsão, né? Não tem um pedido firme, nem congelado, nem cheio, só tem previsão, e essa previsão te traz uma ociosidade, tem que começar a ficar preocupado. Ah, mas professor, estou super sobrecarregado, sobrecarregada. Melhor super sobrecarregado, sobrecarregada do que sem trabalho. Sem trabalho para executar, né? Sem trabalho para executar, é dinheiro que não entra para a empresa. Não entra dinheiro para a empresa, ela não tem como pagar os seus custos fixos e seus custos variáveis. Muito preocupado a gente tem que ficar. Entendido aqui essa tabelinha, turma? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem, muito bem. Depois que a gente passar desse planejamento da produção, tá? A gente vai entrar na qualidade. Pode ser que a gente use no trabalho, tá? Então, vocês têm que ficar atentos ao trabalho, que a gente vai falar um pouco sobre ele amanhã, hoje não, tá? Hoje nós não vamos falar do trabalho. Vocês vão ter que voltar aqui para fazer o planejamento. Quando a gente for falar da produção da empresa de vocês, o que a gente vai falar em termos de planejamento mestre da produção? Aquilo que tem de curto prazo, dias e semanas, ok? Vamos lá, tipos de programas mestre. Programa, turma,
é aquela sequência que eu tenho que fazer, ok? É a sequência que eu tenho que fazer. É uma sequência que pode estar escrito num papel, ou seja, um procedimento, uma instrução, uma rotina, ou pode estar dentro de um programa mesmo, de um sistema, tipo um Excel, ou um outro sistema, que nem farmácias têm o seu sistema, padaria tem o seu sistema, bares têm o seu sistema, as empresas têm os seus sistemas. Então, programa mestre pode ser um sistema de computador. Um sistema que controle o estoque de reserva, com ênfase em depósito de materiais. Então, o estoque de reserva pode ser tanto no empurrado quanto no puxado, tá? O estoque de reserva no empurrado, você normalmente tem produtos prontos, ok? Lotes no sistema empurrado, lotes de produção empurra outros ao longo da linha de produção. Então, normalmente aqui, o teu estoque de reserva é produto, ok? Lembre-se disso. Sistema empurrado, você tem produto estocado. Para ter produto estocado, lógico que você tem que ter matéria-prima para executar as tarefas de produção e ter produto. No sistema puxado, a ênfase é na redução dos estoques em cada etapa, e aí usa-se o just-in-time e o Kanban. Just-in-time e Kanban, a gente já falou de just-in-time, mas vamos falar de Kanban nas ferramentas da qualidade, ok? Esse sistema puxado, o que você tem que ter de estoque de reserva? Um pouco de matéria-prima, certo? Então, se eu vou fazer pizza, volto de novo à nossa pizzaria. Se eu vou fazer pizza, eu tenho que ter uma previsão de demanda da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado, no mínimo uma semana. Por quê? Porque aí eu tenho que ter estoque para fazer isso. Professor, mas eu posso ter estoque só para um dia? Pode. Pode. E sair no outro dia para comprar, tudo depende de como você está fazendo o seu programa mestre. Certo? Como é que você faz o teu programa? É diário. Então, legal. Você definiu que o teu programa é diário, é semanal. Ah, naquele lá está 8 semanas. Aquele lá provavelmente tem produtos que não tem uma perecibilidade tão grande quanto fazer pizza. Ok? Mas você pode fazer diário? Lógico que pode. O ideal é que você consiga fazer semanal, porque nem todos esses produtos perdem a validade tão rápido. Concentrando-se nos gargalos. Turma, o que é gargalo? Ao pé da letra, o que é um gargalo? Então, minha primeira interação, hein? Além de perguntar se tem dúvidas. Quando vai se estreitando uma coisa para sair em menor quantidade. Isso, muito bem, Lara. Dá um exemplo, Lara, já que você Bico da falou. garrafa. Oi? Bico da O garrafa. bico da garrafa, muito bem. Então, assemelhado ao bico da garrafa, da cerveja, do refrigerante, do vinho, do óleo de cozinha, do azeite, isso acontece também nas empresas. Então, o que é o gargalo? É quando você tem para trás da tua parte da linha de produção, que nem a garrafa, cheio, e você consegue produzir. Mas quando você vai chegando à frente, vai se tornando um funil. E a partir daí, a mesma quantidade que estava ali atrás não consegue passar aqui. A não ser que eu aumente a velocidade. Então, o que acontece? O que acontece nas garrafas quando a gente vira e põe o gargalo para baixo? Lá em cima, onde a garrafa está cheia, ela está descendo. E na mesma quantidade que desce lá em cima, desce no bico da garrafa. E o que acontece ali? Aumenta a velocidade. Isso é um efeito da física. Por quê? Porque você não colocou restrição, só o gargalo. Então, a mesma quantidade que abaixa lá em cima na garrafa, passa pelo gargalo, mas com uma velocidade maior no gargalo, porque é a mesma quantidade lá atrás. Isso chama-se gargalo. Mas, professor, nas empresas não é assim que funciona. Não, exatamente isso. Não é assim que funciona. Se você empurra 10 produtos, né, eu tenho uma linha de produção de 10 produtos, mas na hora de embalar eu só tenho 2, o que vai acontecer? Certo?
Na hora da embalagem, eu só tenho 2 para embalar 10 produtos, não vai dar certo. Vai acumular produtos aonde eu tiver que embalar. Então, isso tem que ser muito bem calculado para que esses gargalos não apareçam. Então, o que eu faço? Ou eu diminuo a minha produção, ou eu aumento minha capacidade de embalagem. Ok? Isso é o concentrando-se no gargalo. Então, operação gargalo, lote de produtos chegam mais rápidos do que saem. Observação do tambor e formação de pulmão. Então, o que acontece aqui? Formação do pulmão é quando eu coloco o ar, né, e expiro. Então, nesse momento em que eu coloco o ar no pulmão, as células pegam oxigênio e levam para todo o corpo. E na volta, essas células pegam o CO e jogam para a gente expelir. Isso é uma operação pulmão. Mas como é que eu faço isso dentro de uma empresa? Certo? Então, pode ser que eu trabalhe um pouco mais na produção, os produtos fiquem parados ali, e eu pegue aquele pessoal que estava trabalhando na produção, que naquele momento não está produzindo, vá lá na embalagem. Eu fiz uma operação pulmão. Pode ser que seja isso. Operação tambor, turma, não sei o que é. Vou precisar descobrir o que é essa operação tambor aqui. Ok? Isso é se concentrar no gargalo. Então, minha empresa tem gargalo? Quando é que eu vejo isso, que minha empresa tem gargalo? Turma, quando eu tenho fila, para mim, quando eu vejo fila, tem gargalo. Ok? Perceberam? Quando tem fila, para mim, tem gargalo. Aí a fila, professor, às vezes as filas são propositais. Muita gente faz isso em seus estabelecimentos comerciais para que a turma veja, não, se tem fila, tem coisa boa. Muitas vezes é provocado, né? Isso é provocado pelos estabelecimentos comerciais. Mas, na minha visão, tem fila, tem alguma coisa que tem gargalo. Ou você restringe, né? Então, não dá. Eu detesto fila, detesto. Abobino fila. Tem gente que gosta. Então, se uma pessoa vê um pedágio sem fila, ela acha que o pedágio está quebrado. Ela vai no pedágio que está com fila, mesmo que lá a luzinha esteja verde. Tem gente que adora fila. Não tem problema, cada um, cada um. Mas, na minha concepção, se tem fila, é porque tem gargalo. Mas, professor, como é que resolve isso? Tem que estudar. Então, nós não vamos falar disso, ok? Mas existe na matemática uma coisa chamada teoria das filas. Por que tem uma grande quantidade de pedágio? Por que tem uma grande quantidade de cabines de pedágio? Porque alguém estudou a teoria das filas e implantou a teoria das filas. Mas, professor, nem sempre aqueles pedágios estão funcionando. Sim. Por quê? Porque eles trabalham pela média. E pela média é de segunda a sexta, dias normais. Teoria das filas indica para eles quanto tempo uma pessoa chega no pedágio, demora para pagar e vai embora. Então, eles ligam as cabines e aí as cabines funcionam. Teoria das filas funciona no supermercado. Esqueci, é o mais simples que tem. Então, tem supermercado, turma, que quando chega no terceiro ou no quarto cliente parado na fila, dá um sinalzinho e a gerente do supermercado abre mais um caixa. Já viram isso? Já viram isso? Coloca o positivo aí se já viram. Isso chama-se teoria das filas. Se vocês nunca viram, prestem atenção. Legal, legal, legal. Prestem atenção. É assim que acontece. Isso chama-se teoria das filas. Fala, Tati. Não, é para botar o positivo, que eu vi. É que você levantou a mão, achei que fosse uma pergunta, mas é legal. Então, teoria das filas é isso. Então, o que os supermercados fazem? Muito mais legal do que pedágio, pouca gente usa o pedágio, né? Mas nos supermercados acontece isso. Então, voltando aqui, concentrando-se nos gargalos, eles se concentram no gargalo. Eles ficam verificando, ó, tá 3, tá bom. Banco também faz isso. Banco, então, normalmente, ou atende lá fora, coloca alguém para ajudar o pessoal no caixa rápido, ou abre mais uma caixa. É isso que é a teoria das filas, concentrando-se no gargalo. Quem gosta, né, de números, poxa, fazer uma teoria das filas é muito bom. Quando eu fiz
administração com ênfase em logística e transporte, nós tivemos uma matéria com um professor chamado Marcelo Patrício. Na época ele trabalhava na Libra. Pô, o cara era bom, viu? Era bom, não morreu, né? É bom ainda. E aí aprendi muito com teoria das filas. E a gente fez até exercício de fazer esse cálculo, sabe? De fazer esse cálculo. Onde que a gente vai fazer esse cálculo? Onde você quiser, em qualquer lugar, no banco do supermercado, na farmácia, onde tem fila. Muito legal isso daí, para quem gostar. Job shop é um tipo de manufatura intermitente com múltiplos produtos, com operações geralmente dispersas e com layout por processo. Ok, tranquilo, passa a bola. Dificilmente vamos falar disso aqui. Possui pedidos específicos no qual não há caminho dominante. Difícil, né? Poxa, caramba, acabei de fazer meu processo, meu layout com um caminho específico e chega um pedido de job shop aí que eu job shop que eu não tenho que fazer um caminho dominante. Caramba, vai me atrapalhar tudo. Eu acho que isso aqui são pedidos muito especiais, turma. Para eu atender um pedido totalmente diferenciado, mas eu sei que eu tenho capacidade de fazer. Pode ser que eu tenha que parar de produzir outros, mas desde que isso me agregue valor. Eu vá receber mais se eu puder fazer isso. Os equipamentos são de uso geral, então eu posso fazer. Os gargalos deslocam-se rapidamente. O desafio é responder rapidamente aos gargalos. A dificuldade quando o produto novo, sequência flexível e variação. Eu tenho até um exemplo aqui, turma. Não sei se vocês já ouviram falar do Burger King, né? Na época que o Burger King surgiu, os donos queriam competir com o McDonald's. E aí eles inventaram um sanduíche. Eu não lembro nunca o nome do sanduíche, porque eu não sei, não vi ele aqui no Brasil. E eles deram um nome para esse sanduíche. E aí, esse sanduíche, o Burger King sempre foi um baita sanduíche enorme que você tinha que pegar com duas mãos. E a diferencial deles, além disso tudo, é que eles deram um nome para o sanduíche. Se alguém lembrar do nome, aí me avisa. E aí, o McDonald's já era do cara que comprou dos irmãos, ficou matutando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por quê? Porque na empresa dele, no McDonald's, era tudo fast, né? Tudo rápido. E tudo já tinha um caminho dominante, todos os equipamentos eram de uso geral, não tinha gargalo no processo dele. E aí ele falou assim, o que eu vou fazer? Porque eu quero arrumar um sanduíche com nome também, mesmo que seja do mesmo tamanho, né? Que pegue com uma mãozinha só. E aí ele foi atrás. O que ele fez? E aí ele foi atrás dos franqueados. Que como ele não tinha uma capacidade inovativa, ele, pessoalmente, ele era de negócio, não de inovação. Ele foi atrás de quem fazia sanduíche na empresa dele. E quem fazia o sanduíche na empresa dele eram os franqueados. E ele descobriu, num franqueado, um sanduíche que vingou depois, mas não deram nome, porque era um sanduíche de peixe. Que aí foi o Big Fish, não sei como é que foi o nome lá, do McDonald's, do Fish, do peixe. Só que era um produto novo, olha só. Peixe não tinha no caminho dominante dele, não tinha no processo dele. E ele teve que fazer disperso. Mas era muito aceito naquela região. Então, aí ele acabou incorporando. Talvez tenha sido o primeiro sanduíche fora do padrão do McDonald's. E aí ele continuou procurando o sanduíche com nome. E aí veio um outro franqueado e falou assim, esqueço o nome do McDonald's. Como é que é o nome do cara que comprou o McDonald's? Me ajudem aí. É o nome do filme lá, Fome de Poder. Esqueci o nome do cara que comprou o McDonald's. E aí, o que aconteceu? Se alguém lembrar, me fala aí. Ou coloca no chat. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Ah, foi só a Débora com boa noite, professor. E um franqueado falou assim, caraca, esqueci o nome dele. Ô, senhor X, eu tenho uma solução para você. Não vai mudar o processo, mas não vai mudar nenhum ingrediente. Nenhum ingrediente, você não vai precisar colocar nada, porque tudo que já tem na linha de produção é o que eu vou fazer esse sanduíche. E aí nasceu o famoso Big Mac.
Só que o dono do McDonald's falou 10 nomes lá. Ah, vamos pôr esse nome, esse nome, esse nome. Aí veio a secretária que estava trabalhando com ele desde o início, quando ele comprou o Big Mac, falou assim, não é legal. Aí as pessoas estavam lá e falaram assim, que tal o Big Mac? E aí começou. E aí veio os dois, hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola e pix, no pão com gergelim. Tudo que já tinha, turma. Então, mesmo sendo um job shop, mesmo sendo algo diferente do processo, eram equipamentos de uso geral, eram matéria-prima de uso geral. Então, a gente tem que ver o que a gente está fazendo quando a gente faz um job shop por causa do valor agregado ao produto. E aí o McDonald's se tornou novamente, né, passou o Burger King só com o Big Mac. Não fez nada de diferente, turma, só colocou mais um sanduíche em cima de um outro pão. Um sanduíche, não, um hambúrguer. Então ficou 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim, né? Dois hambúrgueres. Para quem come Big Mac, né, com um sanduichinho desse tamanhozinho, melhorou um pouco comparado com o sanduíche anterior. Continuando aqui, turma. Vamos lá. Alguma pergunta até aí? Alguma pergunta? Tati, tua mão está levantada aí. Deslevanta a tua mão. Ou abaixa. Beleza. Tranquilo por aí? Turma, olha, não se preocupem com esse desenho aqui não, tá? Esse desenho vira aqui um job shop. Esse desenho mostra o que é um job shop. É um tipo de manufatura intermitente, com múltiplos produtos com operações geralmente dispersas. Não há caminho dominante. Então, vamos lá. Olha só. Então, eu tenho o A para A, o B para B, mas do corte para furadeira. Então, não tem um caminho dominante. Ele sai de do corte, foi para a pintura, do corte aqui de B foi para a furadeira, do torno foi para a furadeira, da pintura veio para o torno. Não tem assim um padrão, mas provavelmente isso aqui, vamos falar assim, que seja de uma máquina de fazer uma peça aqui, né, de uma oficina para fazer peça, não tem um padrão, mas provavelmente ele está atendendo alguém muito especial. Então, um job shop é um pedido muito especial, que vale a pena você atender. Então, se eu trabalho com reparo de navios, aí eu estou reparando navios, peça de navio, o tempo todo, navio cargueiro, navio graneleiro, navio de container, mas, eventualmente, no período da temporada de turismo, vem navio de turismo. E aí eu dou uma ênfase a atender alguns pedidos dessa temporada de turismo entre novembro e maio, novembro e abril do outro ano. 6 meses, de repente, compensa, ao invés de atender algum pedido, né, daqueles meus clientes mais fixos. Mas aí eu tenho que tomar cuidado também para não perder meu cliente fixo. Ok? Regras do Job Shop. Para alocação de tarefas, primeiro pedido a entrar é o primeiro a ser executado. Ok? Dentro da linha do desenho que a gente acabou de falar. Pedido com menor tempo de processamento é o primeiro a ser executado. Pedido com menor tempo de entrega é o primeiro a ser executado. E aí essa regra é de Johnson. De repente o Job veio aqui de Johnson. Ainda na regra de Johnson, etapas. Listar o tempo de operação de cada tarefa em ambas as máquinas. Então, eu tenho que saber lá daquelas 4 máquinas qual é o tempo em cada uma. Selecionar a tarefa com o menor tempo de operação. Se o menor tempo é o da primeira máquina, fazer essa tarefa primeiro. Se o menor tempo é o da segunda, fazer essa tarefa por último. Repetir as etapas 2 e 3 para cada tarefa restante até a programação estar completa. De novo, tudo a ver com um pedido super especial. Mudando de assunto agora, meios para aumentar a produtividade. A gente já viu alguns meios lá do outro, né? Que é produzir mais com o mesmo input, é produzir mais com menor output e é produzir mais com menor número de input. Tem 3 formas de produzir mais. Via capital, máquinas e equipamentos mais produtivos, e via métodos de trabalho. Também é uma outra forma. Como é que eu produzo mais com o mesmo? Melhorando o método. Certo? Como é que eu produzo mais com o mesmo? Trocando a máquina, que seja mais eficiente. Então, são os meios de aumentar a produtividade.
E estudos de método de trabalho. Isso aí, pessoal, onde tem tarefa que é padronizada, eu consigo medir. Então, quanto tempo eu emito um BL? BL médio, tá? Sei lá, estou chutando 1 hora. Então, eu espero que dentro das 8 horas, aquele empregado consiga emitir pelo menos 7 BLs. Estudo, eliminação de atividade desnecessária, quando eu faço o meu estudo. Então, o que eu elimino desnecessariamente? Caramba, é difícil falar hoje, né, turma? Porque nós estamos numa situação pandêmica, não acabou a pandemia, mas as pessoas estão voltando a trabalhar e muitas delas estavam em home office. Como é que agora uma pessoa que estava em home office vai voltar a fazer as atividades dela dentro da empresa? Como é que eu meço isso? Vai ter que ter muito cuidado, tá, turma? Muito cuidado o empregado, muito cuidado o supervisor, muito cuidado o dono da empresa. Às vezes o dono da empresa vai estar exigindo demais e o empregado também fazendo de menos. Como é que eu chego na eliminação das atividades desnecessárias? Como é que eu aumento a minha eficiência do trabalho? Como é que eu elimino a duplicidade de trabalho? Como é que eu simplifico o meu trabalho? Como é que eu reduzo as paralisações? Como é que eu diminuo o risco de acidente e de fadiga? Aqui está lá na outra disciplina. E eliminação de desperdícios de energia, tempo e de material, a gente vai ver um pouco na gestão da qualidade. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo até aí? Por enquanto não, professor. Tranquilo, né? Então vamos lá. Esforço produtivo, dentro daquilo que a gente falou, é a quantidade de recurso necessário para a produção de uma unidade de produção. Caramba, é uma unidade de produto, né? Ficou estranho isso aqui. Então, é a quantidade de recursos necessários para a produção de uma unidade de um produto. É o inverso de produtividade. Inverso de produtividade, olha só, produtividade é output sobre input. Inverso de produtividade é input sobre output, ok? Então, o esforço produtivo, horas máquinas por peça. Homens por hora. Então, como é que a gente lê isso? Operação de rebarbação, esmerilhação e lixação. Rebarbação é tirar rebarba. É quando eu faço um torno, movimento uma peça num torno e tem uma rebarbinha, eu tenho que tirar. Esmerilhar é quando eu tenho que passar uma lima, alguma coisa, uma plana, uma outra ferramenta. E lixar é quando eu tenho que passar uma lixa. Tempo unitário de peça, então rebarbação demora um pouco mais, lixação um pouco menos, esmerilhamento menor deles. Produção de peças por hora. Então, como esse demora menos, eu posso fazer 60 peças por hora. A produtividade peças homem-hora é 60 peças por hora. O esforço produtivo homens minuto por peça é 1, porque é 60 dividido por 60. Ok? Esforço produtivo. Cara, eu não sei nem se a gente vai usar isso aqui, tá? A gente vai usar mais produtividade, mas como está dentro da gestão da produção, é mais para saber. Nem vai cair na prova isso aqui não, hein? Mas só para vocês saberem. É o inverso da produtividade, então eu coloco input sobre output. A produtividade é output sobre input. Vai cair na prova? Não, não vou pedir na prova, não. O esforço útil, o esforço produtivo é útil para quê? Calcular a carga de trabalho para um dado nível de produção e calcular o custo da produção. Até que é útil. Se a gente for pensar mesmo, o esforço produtivo é útil. Então, o esforço produtivo é produtividade peças homem-hora. Então, 60 peças homem-hora. Produção, 60 peças por hora. Tempo unitário, esmerilhar, 1 peça. Esforço produtivo, 1. Eu posso fazer o cálculo da minha produção em função do meu esforço produtivo. Ok? Nesse caso, para esmerilhar, é um cara só. Na lixação, se eu tenho 30 peças por hora e a minha produtividade são 30 peças homem-hora, eu vou precisar de 2 caras para fazer 60. Ok?
E se a rebarbação eu faço 20 peças por hora e minha produtividade é 20 peças homem-hora, eu vou precisar de 3 homens para fazer a quantidade de 60. E aí eu posso fazer o cálculo. O que eu vou usar? Uma rebarbação, uma esmerilhação ou uma lixação? Ah, vou usar uma rebarbação. Então, quanto custa rebarbar? Custa pelo menos 3 homens-hora e mais a peça que eu estou usando. Esmerilhar custa 1 homem-hora, mas uma esmerilhadeira é bem mais caro do que uma rebarbação e do que uma lixação. Lixação, 2 pessoas lixando a peça. Pô, de repente vale mais a pena. Então, isso quem vai ter que fazer é a gestão da produção. Ok? Ela que vai ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão. Custo e produtividade. Turma, não vou entrar nesse mérito, é muito complicado esse custo. Provavelmente a gente tinha que fazer presencial. Quanto mais eu falo aqui para vocês no online, isso aqui não vai ajudar, vai atrapalhar vocês. Então, pensem no custo, aquilo que a gente já falou, tá? Custo fixo, custo variável, minha venda, que dá a minha receita. E aí, unidades que eu tenho que produzir para pagar meu custo fixo e meu custo variável, e no ponto de equilíbrio não ter prejuízo, e a partir do ponto de equilíbrio ter lucro, ok? Não vamos entrar no mérito disso daqui não, porque se não for na sala é muito complicado. Vocês não vão aprender eu falando aqui. Produtividade e qualidade. Está quase finalizando a parte da produção. Tá? Produtividade e qualidade. O que é folclore? Obsessão pela qualidade diminui produtividade. Então, isso é um folclore. Ou seja, isso é um mito, isso não existe. Quanto melhor a sua qualidade, melhor a sua produtividade. Realidade. Obsessão pela qualidade aumenta a produtividade. Não diminui. Ok? Por quê? Menos retrabalho, menos desperdício. Então, eu aumento a minha qualidade, eu não tenho que voltar o produto para fazer de novo. Eu não tenho desperdício. Ok? Qualidade não é centrada na inspeção. Então, o que é qualidade, turma? O que é qualidade? Eu vou deixar para a gente falar isso quando a gente entrar na gestão da qualidade, ok? Mas vamos ler aqui, ó. Qualidade não é centrada na inspeção, mas é o processo que é gerenciado para não produzir defeitos. O que significa isso, turma? Que todo mundo é responsável por aquilo que faz. Então, se eu faço se eu faço pizza, na realidade eu faço a massa de pizza, depois eu abro a massa de pizza, ponho o molho e o recheio e coloco em cima daquele disco para poder assar. Se eu fizer pequena, o cliente vai reclamar. Se eu fizer grande, vai transbordar. Então, numa coisa bem simples, a qualidade não pode ficar na mão de um inspetor. Eu não posso colocar, na hora de embalar, um inspetor para ficar olhando aquela pizza se ela está pequena, menor do que o tamanho comum, ou se ela está maior e vai sobrar. A responsabilidade pelo tamanho da pizza, pela qualidade do material que vai na pizza, é de quem está fazendo a pizza. E isso serve para qualquer atividade. Estou falando só do pizzaiolo porque é mais fácil de explicar. A qualidade tem que estar intrínseca a quem está executando a tarefa. Por quê? Porque dessa forma eu não preciso de um inspetor da qualidade. Quando a gente vai falar nisso, turma, quando a qualidade é super fina, eu tenho que ter uma precisão muito grande, a gente vai falar disso, pode ser que eu tenha necessidade de colocar um inspetor de qualidade. Mas na grande maioria dos nossos processos, a gente tem que imbuir cada um que executa a sua tarefa de que a responsabilidade da qualidade é dele. E aí, eu tenho melhor qualidade, eu tenho menos retrabalho, menos erros, menos atrasos, menos obstáculos, melhor uso do tempo, máquina e insumo. Certamente, com tudo isso, melhor é a minha produtividade.
Com isso, eu conquisto o mercado, melhoro a qualidade e menor é o meu preço. Com isso, eu mantenho o meu negócio e, com isso, eu amplio o meu mercado de trabalho. Olha só, a gente vai falar muito de qualidade ainda. Produtividade estratégica, rapidinho isso aqui. Para Taylor, redução de custo da mão de obra e da máquina. Olha só, lá atrás, né? Taylor era fogo, viu? Mas foi um dos impulsionadores da administração, ok? Para o mundo atual, aumento da competitividade. Foco nos recursos produtivos que conferiram vantagem competitiva à empresa, aquilo que a gente acabou de falar. Exemplo, mão de obra da indústria automotiva representa menos de 10% do custo total. Por quê? Porque robotizou, automatizou em grande parte as funções que não necessariamente teriam que ter o ser humano à frente. Investimento em tecnologia, 25% na indústria automotiva. Produtividade é a chave do sucesso da empresa moderna. Traz consigo proveito dos consumidores, redução da jornada de trabalho, aumento do lucro da empresa e aumento da renda per capita. É alguma coisa que varia, né? Redução da jornada de trabalho, assim, varia de país para país. Tem países que colocam isso como meta e tem outros que não estão nem aí, né? Aumentou a produtividade, continua trabalhando da mesma forma. Então, nem tudo aqui são verdades, tá? Peguem aquilo que é verdade, né? Joguem dentro do baú de vocês e aquilo que não é verdade, deixa de escanteio. Aumento da produtividade e o desemprego. Olha só que legal. Aumento da produtividade causa ou não desemprego? Resposta: não. Ela não causa desemprego. Este é causado pela recessão da economia. Ou seja, eu não tenho demanda, não tenho gente comprando. Essas pessoas não estão comprando porque não tem dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, não compra, quem produz vai deixar de produzir. Se quem produzia não produz, não vende. Se não vende, não tem receita, não tem como pagar custo fixo e custo variável. Recessão da economia. O que eu tenho que fazer, turma? Não tenho dúvida que é gerar emprego. Não tenho dúvida. Recessão econômica, você só quebra a recessão econômica quando você gera emprego. E o que é gerar emprego? Gerar emprego é gerar renda na mão do trabalhador. O trabalhador tem renda, ele vai comprar. Não tem dúvida. Se ele não tem renda, ele não vai comprar. Ok? Então, o aumento da produtividade tem um desemprego momentâneo, né? Você aumenta a produtividade, você está pondo máquinas, você tem um emprego momentâneo. Mas depois você tinha diminuição do custo, diminuição do preço de venda, maior consumo, maior produção, maior emprego. Então, substituiu. Na época em que substituiu os pintores das montadoras, realmente alguns pintores saíram, né? Teve um desemprego momentâneo. Mas na contrapartida da diminuição do custo do produto, diminuição do preço de venda, maior consumo, ou seja, mais gente entrou consumindo, aumentou a produção, aumentou o nível de emprego. Hoje, né, nós estamos vivendo numa recessão com uma retomada do processo. E essa retomada do processo só vai tirar o país da recessão ou os outros países da recessão com a criação de emprego. Alguém tem que sentar a bunda na cadeira e conversar com os empresários, com os empreendedores, com os governos e falar assim, temos que gerar emprego. Turma, geração de emprego não é varinha do Harry Potter. Plim. O presidente quer que crie emprego. Peraí, pô. E aí? Qual é a contrapartida? Então, senta. Tem que ter aquele ministério lá da economia, aquele cara que tem que sentar, né? O Paulo Guedes, que é um cara que visa a privatização, ele se preocupa muito com o governo, mas não se preocupa com os governados. Ele tinha que sentar com os empresários, os grandes donos do dinheiro, com os governos estaduais e municipais e com os empreendedores e fomentar a criação de emprego. Como é que eu crio emprego, turma? Como é que eu crio emprego? Ninguém consome, como é que eu vou criar emprego? Alguém tem que, né, ter uma ideia e falar assim, como é que eu crio emprego?
Quem é que é o dono do dinheiro? Esse dono do dinheiro tem que gerar alguma forma de criação do emprego. Pô, mas o dono do dinheiro automatiza o processo. Então, por isso que eu estou falando, tem que ter o governo por trás disso, com as políticas públicas, é que tem que convencer quem tem o dinheiro a gerar emprego para gerar mais dinheiro. Não estou falando que é fácil isso, não. Porque não adianta nada eu identificar um problema, eu identifico um problema, crio uma solução, valido minha solução, ponho a minha solução no mercado e não tem gente com capacidade financeira para comprar a minha solução. Não adiantou nada. Eu tenho que gerar emprego, gerar renda, criar capacidade financeira de compra. Sem isso não adianta. Ok? Bora lá. Realidades atuais. Globalização e desemprego generalizado. Então, nós estamos vivendo uma pandemia. Aumento da produtividade causada pela globalização. Situação econômica do Brasil agrava o desemprego, e aí é sempre, isso aqui é uma coisa sistêmica, todo ano é a mesma coisa, a gente vive falando que o Brasil está em crise. Eu, pelo menos, tenho, ontem, turma, fiz 58 anos de idade, 58 anos ouvindo falar em crise. Nunca ouvi um ano, um mês, né? Quanto mais um ano dizendo que a gente não estava em crise. O desemprego tecnológico e o recessivo, então, o desemprego vindo em função do aumento da tecnologia e o emprego vindo através da recessão. Destaque para o setor rural e de serviços, então, isso o Brasil vem, né, numa crescente rural, então, o agronegócio. Então, se eu sou bom no agronegócio, vamos fortalecer o agronegócio, vamos virar o celeiro do mundo, vamos produzir alimento e vender, mas vamos agregar um valor nesse alimento. Solução, aumento do crescimento econômico. Cara, essa solução, por isso que eu pergunto para vocês, né, quando eu faço aquela pergunta, dê exemplo, justifique e dê exemplo. Aumento do crescimento econômico é a coisa mais banal de se falar, né? E o que é o aumento do crescimento econômico? Vamos lá, traduz isso em ações. Medidas setoriais, indústrias de mão de obra intensiva. Aí aqui o cara começa a falar, então vamos mexer nessa indústria aqui de mão de obra intensiva. Qual é a indústria de mão de obra intensiva? A indústria da construção, a indústria de saneamento básico, indústria de energia. Nós estamos vivendo uma crise de energia porque não tem energia. Então vamos fazer energia. Como é que faz energia? Hidrelétrica não dá para ficar pensando muito, porque eu não tenho nem água. Então, vamos captar água. Vamos fazer com que a água da chuva a gente jogue para algum lugar e faça energia. Vamos fazer energia solar. Eu vou lá e coloco um motor para funcionar, para gerar energia, que é a que consome mais e fica mais caro, e a gente é que paga. Eu já não tenho dinheiro para nada, ainda tenho que pagar energia. Criação de novos modelos econômicos. Novo é difícil, né? Você tem que parar e pensar, sentar a bunda na cadeira, o Ministério da Economia, mais os grandes geradores de riqueza e tentar buscar, se quiserem, né? Senão vai ser difícil. Turma, quase que fechamos produção. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Quase que fechamos, tá? O que nós vamos falar agora sobre a produção? A efetividade da manutenção na produção, ok? E depois a gente vai para a qualidade. Mas estamos quase fechando o assunto gestão da produção. Dúvidas? Débora, ok. Vamos lá, os outros que não se manifestaram. Vitor, Vinícius, Guilherme, Luiz, Lara, ok. Tatiane, ok. Pamela, Luiz, Pamela, legal. Guilherme, Giovanni, Vitor. Ô, Vitor, fala comigo aí, Vitor. Vinícius, fala comigo aí, Vinícius. Pô, hoje não tem jogo, turma. Ô, vamos lá, depois vocês falam comigo. Agora nós vamos entrar, turma, num assunto que eu adoro também, né? Aliás, eu adoro todos os assuntos, né? Tudo que eu falo para vocês eu adoro, mas manutenção. O que é manutenção, turma? Manutenção. O que é manutenção? Vamos lá, definições da manutenção. O que é manutenção? Tenho medo, não. Pode falar à vontade, turma.
que vocês acham que é manutenção? Quando a gente precisa consertar alguma coisa? Isso, muito bem, Lara, muito bem, exatamente. Fazer manutenção é quando eu preciso consertar alguma coisa, ok? Legal, legal. Não vou nem falar, não vou nem pedir mais, já é uma boa definição. Então, vamos lá. Definição de manutenção. Então, a palavra manutenção tem uma definição. Vem do latim manutentione, que parece mais italiano. Ação de segurar com a mão. Estou falando definição do que é manutenção, tá? Ato ou efeito de manter. Medidas necessárias para a conservação e ou permanência de alguma coisa ou de uma situação. E, por último, cuidados técnicos indispensáveis para o funcionamento regular e permanente de motores e máquinas. Então, vamos pensar assim. Eu trabalho, eu uso, vamos pensar assim, nós usamos muitos equipamentos, ok? Nós usamos muitos equipamentos. Então, vamos pensar no mais simples, naquele que a gente praticamente não tira da mão. Celular. O que acontece com o celular? Ele é um equipamento e dentro dele eu tenho N outros componentes que formam esse equipamento. Então, eu tenho fones, eu tenho câmeras, eu tenho placa de comunicação, eu tenho um processador, eu tenho um monte de equipamentos aqui dentro, que todos eles juntos fazem funcionar o celular. E o que a gente espera que o celular faça? O que a gente espera? Eu compro um celular e aí eu espero que ele faça aquelas necessidades que eu tenho no celular. Estou dando um exemplo bem banal. E o que eu espero também desse celular? Que ele dure o maior tempo necessário. Aí eu pergunto para vocês, alguém de vocês já leu o manual do celular e já viu as especificações do celular naquilo que você tem que fazer para ele durar o máximo de tempo possível? Pergunta para vocês, hein? Já. Já. Muito bem, Lara. O que você viu que assim te marcou? Não usar o celular enquanto estiver carregando e deixar ele quieto durante 1 hora carregando. Muito bem. Então, um dos grandes problemas dos celulares é o tempo da bateria, certo? O tempo de bateria. E aí você se preocupa. Pô, às vezes eu vou sair com o meu celular e ele não dura 8 horas. Mas, pô, peraí. Estava dizendo lá no manual que ele teria que durar 20 horas, um exemplo, né? Em uso não contínuo, alguma coisa assim. Mas ele está em uso não contínuo e dura 8. Tem alguma coisa de errado. A eficiência dele diminuiu. Diminuiu por quê? Você fez o bom uso dele? Você não fez o bom uso dele? Então, às vezes, você atribui ao equipamento o problema que você gerou. Então, uma das coisas super importantes de um equipamento é você ler o manual. É de você seguir a regra que o manual diz. Básico, que nem a Lara falou. Tempo de carga. Uso em carga. O que mais? Quando carregar? Eu deixo carregar, por exemplo, eu vou sair amanhã e ele está com 80%. Aí eu vou lá e ponho para carregar. Se eu fizer isso, meu tempo de carga diminui, mas o meu tempo de uso da bateria diminui. Qual é o ideal da carga? Isso é de telefone para telefone, mas o ideal de você dar uma carga no telefone é quando ele está com 15%. Você faz isso sempre? Não. Então, olha só, pegando um equipamento banal que a gente usa no nosso dia a dia e joga isso para um equipamento de uma indústria, né? Então, como é que eu faço para manter esse equipamento o mais longínquo possível, o mais tempo possível? E aí vem as situações que a gente vai falar para vocês. Então, o ideal é ter sempre cuidados indispensáveis para funcionamento regular e permanente.
Esquece aqui motores e máquinas de qualquer equipamento. Quais são os cuidados técnicos? Então, por exemplo, o celular, eu posso ter os cuidados tranquilamente, só seguir o manual. Ou então, pegar lá as perguntas e respostas. Ou então, verificar com alguém que já teve algum problema. E aí eu tenho N possibilidades, ok? Objetivos da manutenção. Então, isso aqui é a definição da manutenção. Manutenção eu adoro, gosto muito e vai cair na ATD2, certamente, tá? Além do trabalho que a gente vai falar amanhã. O trabalho a gente vai falar amanhã. Hoje a gente só está dando conteúdo. Quais são os objetivos da manutenção? Então, isso é básico. Pode cair uma perguntinha dessa. Manter a máquina funcionando. Manter a precisão das máquinas. Precisão é a acurácia dela. Ou seja, né, se é uma máquina para fazer 1000 coxinhas por hora, ela tem que fazer 1000 coxinhas por hora. Assegurar a produtividade. Não perder eficiência. Reduzir desperdício de material. Aumentar a vida útil das máquinas. Isso tudo são objetivos da manutenção. Evitar parada de produção. E evitar, por último, o acidente do trabalho. Ok? Indo lá na gestão de risco, né? Nós não queremos ter risco para não ter acidente. Próxima etapa, organizar as atividades operacionais. Então, aqui a gente tem o objetivo e, por último, aqui, organizar as atividades operacionais. Como é que eu faço isso? Através de manuais de lubrificação, por exemplo. Certo? Então, eu tenho N equipamentos que têm que ser lubrificados, isso dentro de uma empresa. Manuais de manutenção, eu estou seguindo corretamente? Manual de utilização. Às vezes eu sigo de manutenção, mas não sigo de utilização. Tabelas de revisão e lubrificação periódica. Delegação de responsabilidades pela manutenção e suprimento de peças de reposição e outros. Tudo são organizações da atividade operacional. Ou seja, eu opero, eu produzo alguma coisa dentro daquela máquina, qualquer uma que seja. Uma impressora. Eu estou produzindo o quê? Estou produzindo cópias, certo? Eu coloco lá uma folha na impressora e aquela impressora pega o meu conteúdo que eu mandei imprimir, eu estou produzindo uma cópia do original. Estou imprimindo. Ah, mas ele vai virar original quando eu assino. Ok, mas nada mais é do que uma cópia daquilo que eu fiz, certo? E uma impressora funciona. Mas ela funciona com o quê? Né? Funciona com o quê? Com eletricidade, com o programa, com as tintas, com o toner, com o bico limpo, com o papel ideal. Olha só quanta coisa para funcionar uma impressora. E assim são todos os equipamentos. Então, um computador, um desktop, um laptop, uma televisão, tudo isso, né? E a gente traduzindo isso para uma máquina. Imagine um portainer, turma. Imagine um portainer. Como é que aquela criatura funciona? Cheio de equipamento, aí vai um cara lá em cima na cabine e fica pilotando ele. Cara, mas aquilo é enorme, cheio de peças, né? Cheio de motores, cheio de cabo de aço. Aquele cabo de aço pode arrebentar. Nossa, cara, é tão complicado, mas é muito legal. Muito legal quem opera e quem faz a manutenção. Muito, muito legal. Continuando. Tipos de manutenção, turma. Olha só, tipos de manutenção. Então, aqui, Lara, vem uma pequena diferença. Às vezes eu tenho que corrigir, certo? Reparar para voltar a funcionar. Quando é que eu corrijo? Quando é que eu reparo? Quando a criatura quebra, certo? Então, esse tipo de manutenção é chamada manutenção corretiva. Quando? Realizada após a parada da máquina por quebra ou ruptura de algum componente. Ok? Quando é que eu corrijo algo, que eu reparo algo, que eu troco algo na minha máquina? Quando quebrou. Quando quebrou, aí eu chamo isso de manutenção corretiva. Eu vou corrigir após a quebra. Dica, está em vermelho. Quando é que eu uso manutenção corretiva? É adequada para máquinas de baixo valor e de grande utilidade. Uso muito, mas ela é de baixo valor. Então eu deixo quebrar e aí vou e corrijo. Nesse caso,
quando a utilidade é muito grande, eu tenho que ter uma reserva, o que a gente chama de backup. Backup. Então, quando eu tenho uma impressora que está lá no pau, e eu vou deixar ela quebrar, porque, né, na hora que quebrar eu arrumo. Eu tenho que ter uma outra do lado, de stand-by, um backup. De stand-by é ao lado. Um backup é para substituir a original. É que nem um banco de reserva de futebol. Eu tenho 11 jogadores. Um quebrou, eu substituo. É uma espécie de manutenção corretiva. Então, adequada para máquina de baixo valor e de grande utilidade. Na realidade, grande uso, certo? Essa utilidade é de uso. Uso contínuo. Normalmente, eu tenho que ter uma máquina reserva. Tranquilo aí, turma? Dúvidas sobre manutenção corretiva? Então, professor. Ok, legal. Ficou claro, né? É a mais simples de toda, tá? Manutenção corretiva. Eu deixo quebrar e aí depois eu vou arrumar. Quando é que eu faço isso? Quando minha máquina, meu equipamento é de baixo valor e eu tenho muita utilidade. Manutenção preventiva, meu segundo tipo de manutenção, realizada de acordo com a vida útil estimada em projeto, ou normalmente estimada pelo fabricante, e com um coeficiente de segurança para evitar quebras. Ok? O que significa isso? Significa que, previamente, o fabricante faz uma análise dos componentes que vão nesse produto, e a partir da análise dos componentes que vão nesse produto, ele identificou que há uma quebra por uso na manutenção corretiva. Ele deixa usando, tá? Normalmente é isso que acontece com um carro. Eles põem o carro na pista de prova e põem para usar, põem para usar, põem para usar, põem para usar, põem para usar. E aí o que acontece? No uso, há uma quebra. E aí eles estimam, por vários usos, várias quebras, eles fazem a média. E aí eles estimam que, dentro dessa média, você tem que parar o uso daquele carro, por exemplo, que é o que ele chama de manutenção preventiva. Você agenda e manda o carro lá fazer uma prevenção. Ele vai verificar, vai checar vários itens. Por quê? Porque já foi feito os testes e nas testes deram uma média. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar para a turma. Um pneu, aliás, os pneus dos carros duram, em média, 35 mil quilômetros. Ô, professor, caramba, mas isso é pouco, é pouco. Por isso que é média. Por quê? Porque os caras fazem média na estrada, fora da estrada, andando rápido, andando curto, com peso, sem peso. Eles fazem a média. Eu tive um carro, em 2008, que eu só usava de casa para um apartamento lá em São Paulo que a gente teve lá num período, subia eu e minhas duas filhas. Eu rodei com esse carro, turma, 100 mil quilômetros sem trocar o pneu. Só troquei o carro quando ele fez os pneus, o carro não, troquei os pneus quando ele fez 100 mil quilômetros. Por quê? Porque eu andava em estradas boas, sem problema, saía da minha casa, pegava Anchieta, Imigrantes, e pertinho da Imigrantes eu entrava ali no apartamento. E voltava. Tudo isso eu fazia todos os dias, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Então, eu tive um carro que rodou 100 mil quilômetros, mas pode ser que tenha gente que tenha um carro que rode 20 mil quilômetros e precise trocar o pneu. Tudo isso depende. E no caso da manutenção preventiva, eles sempre jogam a média para baixo. Por quê? Porque é uma forma das concessionárias ganharem dinheiro, porque vocês, né, quem compra carro tem que ir lá trocar, ou em qualquer outra empresa que coloca que você tem que fazer manutenção preventiva num prazo menor. Então, ela é realizada de acordo com a vida útil estimada em projeto, com um coeficiente de segurança para evitar quebra. O que os caras querem? Que não quebre um pedaço do motor que está na garantia. Uma correia dentada, uma roda.
Por quê? Num determinado período, eles pedem para você parar e eles vão fazer uma prevenção. Isso serve para equipamentos de grande valor, como aviões e máquinas especiais. Adequado para equipamento de grande valor, como na realidade aqui pode ser carro, caminhão também, tá? E você faz a prevenção. Mas como é que eu faço isso, turma? Eu tenho uma prevenção de fábrica, mas eu posso começar a fazer a minha preventiva. Quando eu sei quanto tempo as minhas máquinas duram na minha empresa. E aí eu faço essa preventiva em função daquilo que eu uso no meu dia a dia. Não necessariamente eu preciso parar de acordo com o fabricante, porque eu já sei, eu já fiz testes na minha empresa. É a mesma coisa que se eu comprasse um carro igual aquele, eu não ia trocar com 35 mil quilômetros o pneu, porque eu já sei que dura 100 mil quilômetros, por causa do trajeto e do peso e da velocidade. Era constante, era sempre o mesmo motorista. Às vezes você troca o motorista, o cara acelera mais, freia mais. Tem muita gente, né, com diferentes visões do que é a direção. Turma, vamos acabar só aqui. Manutenção preditiva a gente encerra por hoje. E o que é a manutenção preditiva? A corretiva, ela funciona quando quebra. A preventiva, ela funciona quando eu preciso parar antes de quebrar. Ok? E a preditiva, o que é a preditiva? Olha só, eu coloco um componente sutil dentro dessa manutenção. É realizada no limiar da vida útil dos componentes da máquina. Ou seja, usa-se a máquina até o limite sem haver quebra. Adequado para equipamentos caríssimos e que compensa manter técnicos e análises periódicas. Então, olha só, para esse equipamento, eu tenho que fazer análises com técnicos presentes junto ao equipamento ou análises sensoriais. O que é uma análise sensorial, turma? Então, imagine uma pessoa que foi para a UTI, certo? Ela está cheia de sensor nela, medindo o máximo possível de situações dentro daquela pessoa. Imagine isso numa máquina. Você pega os sensores e acopla a essa máquina e esses sensores vão medindo tudo que tem na máquina, em termos de rotação, de vibração, de temperatura, e isso vai para um sistema que vai acumulando informações e, através dessa comparação dessas informações com uma máquina que já quebrou, ele pode falar assim: Giovanni, pode continuar usando essa máquina. Oh, mas, professor, já está na época de fazer a preventiva. Não. Essa máquina aqui é muito cara, eu não vou parar para fazer preventiva, não. Nós estamos na preditiva aqui, eu estou analisando periodicamente os componentes dessa máquina, pode tocar. Aí vem um dia em que ela manda um sinal de vibração superior ao limite mínimo, superior ao limite máximo. Opa, agora tem algum problema. Vamos dar uma parada e vamos fazer. Mas isso só é válido para equipamentos caríssimos. Então, resumindo, eu tenho manutenção corretiva, deixo o equipamento quebrar e corrijo. Eu tenho manutenção preventiva, que eu faço as prevenções de acordo com o histórico ou do fabricante ou da minha empresa. Paradas para fazer revisão. E eu tenho a preditiva, que eu uso até o limite, só que eu não posso deixar quebrar, tá, turma? A preditiva tem um fator principal: não haver quebra. Se quebrou, é corretiva. Aí não adiantou nada eu fazer análise técnica, nem sensorial, que quebrou. Passou a ser corretiva. Dúvidas? Por hoje a gente encerra. Eu acho que deve ter mais 1 ou 2 slides só. Alguma dúvida aí, turma, com relação à manutenção? Manutenção vai ser a última etapa da gestão da produção. Agora vai vir uma tal de gestão da qualidade. Tem a ver com a produção também, tá? Mas, nesse caso, ela é um pouquinho diferente da produção. A gente produz produtos e serviços com máquinas, equipamentos, e, para isso, eu faço manutenção. Manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Quero saber aí de vocês, alguma dúvida?
Não, professor, tranquilo até agora. Ô, Guilherme, beleza, muito bom, tá? E, olha, manutenção eu adoro, tá? Então, se eu adoro, é importante e cai na prova. E a gente finaliza amanhã, começa um pouquinho de gestão da qualidade e volta a falar sobre o trabalho que vocês começaram na semana passada. Legal? Gratidão pela participação, gratidão pela presença, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Falou, professor, boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite, Boa noite, professor. boa noite.